Na democracia, o voto é um direito e uma responsabilidade. Quando você dá um voto, você está delegando à pessoa o direito de representar você. Por isso é necessário que o seu voto seja responsável. Você precisa conhecer o partido, sua filosofia, suas propostas. Você precisa conhecer o candidato, se ele é uma pessoa íntegra, se os valores que ele defende são os valores que você defende, a fim de que você não apoie aquilo que você condena, que você não dê aval àquilo que você reprova. Portanto, cuide do seu voto, porque ele é absolutamente importante para o progresso e a ordem da nação. Bom dia! Que alegria nos reencontrarmos nessa manhã de terça-feira, hoje 18 de outubro. Hoje comemora-se o Dia dos Médicos e nós queremos parabenizar a todos esses profissionais que têm dado provas de que estão ali para salvar vidas, para curar os enfermos. Nós vimos isso durante a pandemia. Quantos médicos expuseram as suas vidas, não só médicos, mas também enfermeiros, profissionais, técnicos na área da saúde, expuseram as suas vidas para salvar vidas e alguns chegaram a vir a óbito por causa dessa pandemia. Parabenizamos, portanto, a todos os profissionais médicos e todos que trabalham na área da saúde. Estamos juntos nessa manhã de terça-feira. Hoje estaremos ouvindo outra vez o reverendo Hernandes Dias Lopes tratando sobre um tema muito importante: enxergando os seus próprios erros. Jesus, certa ocasião, disse: quando fores tirar o argueiro que está no olho do teu irmão, tira primeiro a trave que está no teu olho. É que nós muitas vezes enxergamos mais os erros e os defeitos dos outros do que os nossos próprios. Não queremos admitir que as pessoas nos acusem de determinados comportamentos prejudiciais ao nosso relacionamento com as outras pessoas. E nós cobramos delas quando elas nos atingem e nos esquecemos que aqueles que nós muitas vezes apontamos o dedo contra ele, nós temos 3 contra nós. Portanto, cuidado quando você for fazer algum mau juízo ou fazer alguma acusação contra quem quer que seja que for. Enxergue primeiro os nossos erros. Enxerguemos primeiro os nossos erros para podermos ajudar os outros. Fiquemos com o reverendo Hernandes Dias Lopes. É muito bom ter você conosco no programa Luz para o Caminho. Nosso desejo sincero é que Deus fale com você nesse momento, que estaremos juntos. Hoje vamos conversar um pouco sobre como nos vemos, especialmente em relação aos nossos erros. Você é capaz de enxergar seus próprios erros? Ou se tornou um especialista em identificar apenas os erros dos outros? As pessoas costumam agir de maneira impulsiva, de um modo interesseiro e até egoísta. O que pensamos sobre nós mesmos é diferente. Nunca erramos e usamos vários argumentos para não admitir publicamente quando cometemos algum erro. Qual a razão para agirmos assim? Porque vemos com facilidade os erros de outras pessoas e não enxergamos nossos próprios erros. Errar é humano. Esta é a frase que ouvimos quase que diariamente. Mas alguns erros são uma sucessão de más decisões que acabam prejudicando aqueles que estão ao nosso redor. Um exemplo disso é o caso da violência no trânsito. Bebida e velocidade, uma combinação que tem tirado a vida de muitas pessoas. 90% dos acidentes de trânsito ocorrem por causa da imprudência. Dados da Global Status Report on Road Safety 2018 revelou que o Brasil é o terceiro país mais violento no trânsito no mundo.
Outro levantamento importante foi realizado pelo Instituto Sangari, especializado em pesquisas científicas. O estudo aponta que o Brasil é o segundo país do mundo em mortes em acidentes de motos também. Talvez você esteja pensando que alguns acidentes são fatalidades que acontecem no dia a dia, mas na maioria das vezes, tudo isso ocorre por erros e falhas humanas que resultam em morte ou acidentes gravíssimos que interrompem a vida de muita gente. É triste vermos que muitas vezes somos prejudicados e sofremos as consequências por causa dos erros dos outros. Existem ainda as pessoas que nunca admitem seus erros e sempre colocam a culpa no outro. E pior, muitas vezes usam de artifícios dissimuladores, mentirosos, para não reconhecerem suas falhas. Infelizmente, tendo essa atitude, perdem uma grande oportunidade de crescimento. O comportamento humano mostra que se temos problemas para gerenciar nossa vida no plano físico, temos mais problemas ainda quando o assunto nos remete ao plano espiritual. Uma das exigências mais difíceis do cristianismo é a de que o homem precisa reconhecer o seu erro, admitir o seu pecado e a sua doença espiritual. Somos capazes de ver até com certa facilidade os erros e os fracassos dos outros, mas viramos o mundo de cabeça para baixo e descobrimos as mais estranhas desculpas para provar que nós jamais fracassamos ou que somos inocentes. Como explicar este fenômeno? Porque enxergamos com mais facilidade os erros das outras pessoas do que os nossos próprios erros. Geralmente nunca admitimos o erro. Usamos os mais variados argumentos para justificar que não somos maus, que apenas somos simplesmente seres humanos com erros e defeitos. Mas a pergunta persiste. Por que será que é muito mais difícil reconhecer nossos próprios erros? Enxergando os seus próprios erros, queremos continuar com este assunto depois de um breve intervalo. Fique conosco. No programa de hoje, nós estamos tratando de um assunto intrigante e um assunto que tem a ver com você e comigo. Enxergando os seus próprios erros. E por ser um assunto que exige uma análise mais profunda da mente, da alma humana, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o reverendo João Wesley. Ele é pastor presbiteriano, ele é psicólogo, psicoterapeuta, e ele vai nos ajudar a entender esse assunto. Seja bem-vindo, reverendo João Wesley. Obrigado. É um privilégio recebê-lo e hoje com a notícia tão agradável que você é filho de um professor muito querido que eu tive de História da Igreja. Obrigado. Coisa boa, viu? Obrigado. Pois bem, esse assunto, enxergando os seus próprios erros, é um assunto complicado, né? Uhum. A gente tem mais facilidade de ver os erros dos outros do que os nossos erros. É assim mesmo? Todo mundo é assim ou isso é uma exceção? Isso eu creio que é um problema da humanidade. Nasce com a gente essa tendência a esconder aquilo que a gente faz de errado. Um mecanismo de defesa, porque aí nós conseguimos nos esconder, não nos mostrar, não mostrar a nossa humanidade. Nós construímos muitas vezes uma casca e depois nós temos dificuldade de desconstruir isso. E isso se desconstrói justamente quando nós nos deparamos com os nossos próprios erros. Uhum. Então fica mais fácil de olhar para o outro. Olhando o panorama social hoje, a cultura, olhando a televisão, por exemplo, os jornais que trazem as notícias mais difíceis, mais trágicas, são aquelas que trazem um maior prazer e um maior ibope, porque
de alguma forma, ao olharmos os erros dos outros, principalmente quando ele é pintado com todas as cores, nós anestesiamos a nossa mente como se nós fôssemos inerrantes. Como se os erros que nós praticamos não são erros que devam ser olhados com relevância. E com isso, então, os erros continuam crescendo na nossa vida. Existe na psicologia alguns mecanismos de fuga que as pessoas usam, que é a questão da transferência e da projeção. Parece-nos que foi isso que aconteceu lá no Éden, quando Deus procura por Adão e diz: Adão, onde estás? Não, Senhor, o problema é com a Eva. Eva, não, o problema é com a serpente. Essa tendência do ser humano de sempre transferir a responsabilidade para o outro, dizer, não, eu fiz isso porque fulano fez aquilo outro, ele nunca assume a culpa. Como é que isso afeta os relacionamentos humanos? Afeta de uma forma total, porque embora nós nos escondamos e tentemos esconder os nossos próprios erros, nós não escondemos em nós próprios. E a presença do erro na nossa vida, sem que a gente traga ou busque uma solução, ele é altamente, ele traz doenças para a nossa vida. Não há como errar e não sofrer. Então há um julgamento, um auto-julgamento que nos incomoda diante disso. Tanto é assim que há esse mecanismo de defesa de querer se esconder. Então nós desenvolvemos ilustrativamente, quando nós olhamos o erro dos outros, é como se nós olhássemos com uma lupa de aumento. E ao invés de olhar como espelho, qualquer erro de qualquer pessoa é possível em mim, se eu não tiver tido uma boa formação familiar, uma boa formação religiosa e todos os aspectos que ajudam a cercar esse ímpeto humano para o erro. Então, aí nós vamos estar em situações, vamos nos colocar sempre em situações difíceis, né? Quando eu critico o outro também, de certa forma, é uma maneira indireta de eu me autoelogiar, não é isso? Perfeitamente. Porque o outro está errado, como eu estou criticando o outro, estou me colocando ao mesmo tempo num nível superior a ele. E não suportando o outro. Então, para a gente entender isso, nós muitas vezes identificamos as pessoas pelos seus próprios erros. Nós rotulamos as pessoas por um erro, nós rotulamos essa pessoa para a vida inteira. E rótulos ficam. E os rótulos permanecem. A pessoa pode se retratar, ela pode se refazer, ela pode mudar o rumo da vida dela, mas ela vai estar sempre sendo lembrada pelos erros e não pelos acertos. Quando eu reconheço o meu erro, eu admito que eu errei, que eu pequei, isso não me esmaga ou eu tenho uma saída, tenho uma solução para isso? Eu reconheço que eu errei, eu reconheço que eu pequei. Qual a saída para mim? Ou admitir os próprios erros, todo erro tem consequência na nossa vida, né? Então, nós vamos, diante disso, diante de dizer eu errei, ele vem acompanhado de perdas, de algumas situações de muitas perdas. Perdas relacionais, perdas de comunhão na igreja, e perda de financeira, física, de saúde e tudo mais. Então isso se torna muitas vezes uma dificuldade para as pessoas assumirem os seus próprios erros. Mas uma coisa é certa, se nós mesmos temos dentro de nós o conhecimento de que nós estamos em erro, e a partir do momento que nós colocamos isso para as outras pessoas que possam nos auxiliar, né, no sentido de nos refazer, então isso vem também com um alívio e vem
numa situação de um recomeço. Né? Então vem essa nova fase que é deixando então esse erro e passando então a ter uma outra alternativa saudável que traga um prazer pessoal de continuar a viver, né? Talvez lembrando o texto de Provérbios 28:13, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, Perfeitamente. mas aquele que as confessa e deixa Isso. alcança a misericórdia. Pode recomeçar a vida. Sim, lembrar que às vezes tem questões na área da psicologia, na questão dos erros repetitivos. Quando que a psicologia entra na vida das pessoas? Quando as pessoas, então, através de comportamento, pensamentos, ideias e tudo mais, acabam trazendo prejuízo para si, prejuízo para outras pessoas, às vezes uma paralisação de vida, né? Então, o tratamento psicológico também visa a quebrar essa rotina, né, que se impõe sobre a vida da pessoa, para que ela possa, então, se liberar e tirar essa intensidade desses erros sobre suas vidas e ela poder ter uma vida normal. Normal. Que coisa boa. Muito obrigado pela riqueza dessas informações, essa preciosíssima contribuição. Muito obrigado. Nossa a vocês. gratidão, Deus abençoe sua vida, sua Amém. família. Eu é que agradeço, viu? Querido. Muito obrigado. Obrigado. Nós acabamos de entrevistar o reverendo John Wesley, pastor presbiteriano, psicoterapeuta, homem de Deus. E ele nos ajudou a entender esse tão importante assunto, enxergando seus próprios erros. Que Deus abençoe você. Nós vamos ter um breve intervalo, mas estaremos de volta. Fique aí com a gente. Nós estamos tratando no programa de hoje de um assunto muito prático e muito comum, enxergando os seus próprios erros. É curioso que a psicologia fala do fenômeno da projeção e da transferência. Esse é um fato antigo que recua ao berço da humanidade. Quando Adão e Eva pecaram lá no Éden, e Deus vai cobrar do Adão, ele bota a culpa na Eva. Quando a Eva vai responder, ela bota a culpa na serpente. E esse fato da projeção da transferência é um fato que se repete na vida de toda pessoa e de toda família ao longo da história da humanidade. É mais fácil nós enxergarmos o erro no outro e justificarmos a nós mesmos, dizendo que nós fizemos isto ou aquilo, porque aconteceu isto ou aquilo outro, jamais arrastando para nós mesmos a responsabilidade da ação. Isso é uma forma de nós tentarmos driblar a nossa própria consciência para não entrarmos no território necessário do verdadeiro arrependimento. Enquanto estivermos nos justificando, ou enquanto nós estivermos apontando o dedo para o outro e dizendo que o outro é que é culpado e não nós não passaremos pela porta do verdadeiro arrependimento. Jesus Cristo, o Filho de Deus, no seu conhecido Sermão do Monte, destaca este problema que nós enfrentamos. Quando ele disse que, às vezes, nós queremos tirar o cisco do olho do outro quando temos uma trave no nosso próprio olho. Eu sou um especialista a ver em lentes de aumento o erro do próximo, mas eu não consigo ver ou não consigo admitir que eu tenho uma trave no meu olho quando eu estou querendo tirar o cisco do olho do outro. Eu superdimensiono o erro do outro e apequeno o meu próprio erro. Eu acho que o outro falhou deliberadamente e eu acrescento isso
mas em mim eu não vejo esse erro, ou se o vejo, eu o diminuo, atenuo, me justifico, driblando assim a minha consciência, para não sentir culpa e para não entrar pelo caminho do verdadeiro arrependimento. Esse foi o problema dos fariseus na época de Jesus. Eles eram verdadeiros caçadores de heresias das pessoas, conseguiam identificar transgressões nas mínimas coisas. Por exemplo, eles ficaram chocados, escandalizados com Jesus por curar um homem de mão mirrada dentro de uma sinagoga. Achavam que ali Jesus estava quebrando a lei. Mas não entenderam eles que estavam irados com Jesus e formando um plano para matar Jesus. Curar alguém era transgredir a lei, mas odiar e planejar matar alguém, já que eram eles os protagonistas desse sentimento, se justificavam, achavam que eles não estavam errando, e sim Jesus que estava errando. Esse é o problema. Eu vejo o outro com problema, mas eu não vejo a mim com problema. E esse é um problema da natureza humana. Isso acontece dentro de casa, desde criança. Duas crianças estão brincando. Uma faz uma artezinha lá e tal, e quando os pais vão cobrar, não foi o fulano, não foi Beltrano. O ser humano tem essa dificuldade de assumir. É quase que proverbial que quando uma pessoa é apanhada e vai para uma prisão, toda pessoa que quase que chega lá diz, eu sou inocente. É a forma de dizer o seguinte, eu não sou culpado, não foi comigo, eu não sou responsável, eu não cometi esse erro, eu sou vítima, eu não sou o responsável por isso. E essa é uma tendência nossa. Então, eu quero encorajar você a não ficar fugindo de você mesmo, a não ficar driblando a sua consciência, a não criar mecanismos de escape, de fuga, de autojustificativa. Isso vai arruinar você. Isso vai cauterizar a sua consciência. Isso vai endurecer o seu coração. Isso vai agravar a sua situação diante de Deus, diante das pessoas e diante de você mesmo. O que a Bíblia nos ensina é o seguinte, está lá em Provérbios 28:13. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Sabe o que a Bíblia diz? Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia diz ainda, no Salmo 32, é a confissão de Davi, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelo meu constante gemido todo dia e toda noite. Mas quando você admite que você errou, quando você reconhece que você pecou, quando você se humilha diante de Deus, quando você confessa o seu pecado, quando você abandona o seu pecado, você então recebe do próprio Deus o perdão, a cura, a restauração da sua comunhão com Ele. Mas é assim também no casamento, é assim também nas nossas relações interpessoais. Quando você admite humildemente que você falhou, que você não foi feliz naquela colocação, que o que você fez não foi de uma maneira boa, agradável, edificante, e você reconhece isso e admite isso e humildemente chega para a pessoa que você ofendeu e pede perdão e confessa o seu erro, via de regra, você recebe perdão. Via de regra, você pavimenta uma estrada de reconciliação onde você cavou um abismo de mágoa, de dor e de ressentimento. É hora de nós acertarmos isso no nosso coração, de tratarmos isso com a nossa alma, de não vivermos mais enganando a nós mesmos e tentando enganar as pessoas. A Bíblia diz que de Deus não se zomba. Deus conhece o coração e Ele procura e quer a verdade no íntimo.
Então é hora de você reconhecer que você errou, pecou contra Deus, tem errado com seu cônjuge, talvez errado com seus filhos, talvez errado com seus pais, talvez errado com seus amigos, e é hora de você reconhecer o seu erro, pedir perdão, fazer um conserto, fazer uma aliança, restaurar a relação e caminhar de uma maneira livre, leve, bonita, bem-aventurada e verdadeiramente feliz. Eu vou orar com você. E é uma oportunidade que você tem de você examinar o seu coração, pedir graça para Deus, de consertar aquilo que está errado, de alinhar aquilo que está fora do lugar na sua vida e de recomeçar a sua jornada de uma maneira certa. Em vez de ficar culpando os outros, você reconhecer o seu erro, pedir perdão para Deus, pedir perdão para a pessoa que você machucou e tomar uma nova postura na vida e recomeçar a sua jornada. Ore comigo nesse momento. Deus, eu quero te dar graças pela tua palavra e eu quero te pedir que tu me ajudes a superar essas dificuldades e a reconhecer meus pecados, a confessar os meus pecados, a abandonar os meus pecados e tomar posse do teu perdão. Em nome de Jesus. Amém. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Espero em Deus que você tenha sido profundamente abençoado e tenhamos aprendido nesta manhã a corrigir os nossos próprios erros. Quem olha para a vida dos outros, esquece-se da sua. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Até lá!